No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Muito boa tarde, com o apoio do grupo AMB e Bracol, são empresas lá da cidade de Lins, parceira nesse nosso projeto. Estamos iniciando o nosso podcast ao vivo pela Melodia FM 87.9. Você também pode estar acompanhando no YouTube e no Spotify, é só você digitar AJFMM Joelísio Fraga. Então se aproveite, escreva, comente e ative as notificações. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, onde o tema hoje é direitos dos pacientes e os desafios do direito da saúde. Hoje temos um convidado especial, o Dr. Fernando Mussi, advogado e protagonista de uma experiência marcante. Ele enfrentou o desafio de judicializar a aquisição de um medicamento de alto custo para sua filha. Como advogado e pai de paciente, o Dr. Fernando traz uma perspectiva única sobre os caminhos, desafios e vitórias no acesso à saúde por meio da justiça. Vamos explorar como essa vivência pessoal influenciou sua atuação profissional e as lições que podemos tirar para garantir os direitos de todos os pacientes. Afinal, o direito à saúde é um tema que nos toca profundamente. Por isso, quero agradecer ao Dr. Fernando Mussi por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço o convite. Queria aqui me colocar sempre à disposição para qualquer dúvida, ajuda, né? Eu fico muito lisonjeado da gente ter um canal desse aqui na cidade de Vitória da Conquista com alcance, né, nacional. Sim. Sabe? Isso deixa a gente bem assim, feliz, porque, como você mesmo disse, quem passa por problemas desse, acho que a missão de ajudar outras pessoas é muito importante, né? Isso. E a gente, nessa atuação do nosso trabalho, a gente verifica isso como um canal de ajuda para outras pessoas também. Pois não, que o canal vai estar sempre à sua disposição. Agradeço. Certo? Quem é Dr. Fernando Mussi? Eu sou um cidadão aqui de Vitória da Conquista, de famílias tradicionais aqui de Vitória da Conquista, que cresci nessa cidade, fui estudar fora, fazer direito na cidade de Marília, próximo lá de Lins. Isso. Completo agora 20 anos de formado. Nossa advocacia do nosso escritório é o Mussi Oliveira e Coelho. É uma advocacia voltada para empresas, né? Mas devido a essas questões que eu tive com minha filha e com outras demandas de outros pacientes, a gente acabou especializando nessa área também de direito à saúde, principalmente nessa luta aí contra os planos de saúde, né? Então, esse é Fernando, uma pessoa assim, eu sou bem conhecido na cidade. Minha família é uma família bem conhecida na cidade e a gente sempre busca estar atuando para ajudar as pessoas. Pois não, foi uma missão, né? A missão. Vamos lá. Sua trajetória no direito da saúde foi influenciada diretamente pela condição de sua filha. Como isso moldou sua atuação como advogado, doutor? Na verdade, começou antes até mesmo da gente identificar o problema de minha filha. Quando os meus 2 filhos foram nascer, a maternidade não queria fazer o parto pelo plano de saúde, sob a alegação de que o plano de saúde estava inadimplente com o hospital. Mas ela constava na rede referenciada. Sim. Então eu tive que, nos 2 nascimentos dos meus 2 filhos, eu tive que judicializar para que eles pudessem nascer através da assistência do plano de saúde, né? Então já começou antes com essas questões. Também haviam demandas de um ou outro cliente que me procurava nessa época, era muito pouco, mas tinha um ou outro cliente que me procurava para que a gente judicializasse essas ações contra planos de saúde. Depois, aos 9 meses, minha filha foi identificada com a plaquetopenia
que até então a gente entende que é uma plaquetopenia hereditária, né, mas nunca conseguiu fechar um diagnóstico do que ela tem. E daí foi necessário fazer vários exames. Praticamente ela tem que ir em São Paulo de 6 em 6 meses fazer exames, biópsia, mielograma. É um acompanhamento muito de perto que nós fazemos, que a mãe dela também ajuda muito nesse sentido de estar acompanhando. E sempre acaba precisando judicializar contra os planos de saúde. Eu já tive experiências assim bem tristes com relação ao plano de saúde, que a gente teve que judicializar. E daí, como a gente sente na pele, né? Porque o advogado ele tem que ser profissional. Sim. Então, quando você nos contrata, a gente tem que estar ser a pura razão ali no momento de uma audiência, na hora de tratar com o juiz, enfrentar o poder judiciário, a gente tem que estar agindo com a razão, né? O cliente é que tem que estar com o cliente nos contrata para que a gente haja de uma forma... Você vai representando ele. Mas né? que a gente esteja ali de uma forma fria, Sim. racional, buscando agir ali da melhor forma para que ele consiga o objetivo dele. Quando a gente passa o problema, né? Então, assim, quando a gente está envolvido emocionalmente, né? Meus filhos é a coisa mais importante, né? Para mim, na minha vida. Então, quando você vê que sua filha precisa de um tratamento, precisa de um exame, precisa de um medicamento e a gente não consegue isso, é muito frustrante. Então, a partir do momento que você sente a dor, você consegue compreender melhor a dor do cliente. Você viveu na pele o que aquele seu cliente viveu. Ele está passando, né? Tá passando. Então, isso acaba nos facilitando, né? Quando a gente pega uma demanda de um cliente, porque a gente entende a urgência, a gente entende as questões emocionais dele, a gente entende o porquê, às vezes, de uma ligação no meio da noite, ou de madrugada, ou querendo informação, querendo algo, a gente começa a compreender porque a gente sabe quando a gente está ali, que a gente precisa de um resultado, como a gente se sente, né? Pois é. Então, como eu te falei, você está numa missão, viu? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo desses anos para garantir os direitos da sua filha junto ao plano de saúde? Os casos mais assim que me deixaram assim mais triste com relação ao plano de saúde, que assim, primeiro eu queria deixar claro que assim, o plano de saúde ele é um seguro, né? Igual você faz o seguro de um carro, você faz um seguro de vida, você faz o seguro da saúde, o seguro de sua casa. Então, quem faz um seguro, ele quer ter segurança. Sim. Então, se eu fiz um seguro de incêndio para minha casa, a gente até fala, não, se minha casa, um exemplo, minha casa pegar fogo, eu vou receber indenização de até R$500 mil. Então, assim, a gente tem essa segurança e a confiança, né? A gente cria uma certa confiança. A partir do momento que a gente precisa de utilizar de um seguro, seja ele qual for, e o seguro nega, né? Tudo isso assim desaba, vai ao chão. Então, assim, os casos mais frustrantes foram quando minha filha esteve internada aqui em Vitória da Conquista, em 2020, e ela precisou tomar um remédio que chama Ferrinject. Eu acho que cada aplicação desse remédio é de reposição de ferro. Era em torno de R$1.000, R$1.000 e poucos reais. E quando a médica hematologista que acompanha ela passou que ela tomasse esse remédio, o hospital foi entrar em contato com o plano de saúde pediu um prazo de 5 dias úteis para analisar se forneceu um remédio ou não. Como é que você está com sua filha no hospital precisando de um remédio? E o plano de saúde vai falar assim, não, agora eu vou ficar 5 dias aqui para decidir se a gente vai fornecer o medicamento ou não. Outra situação também foi quando a gente esteve em São Paulo, minha filha estava internada no Hospital 9 de Julho e passou para ela vários exames, né? E vários deles o plano de saúde nem autorizava, nem dizia que fazer. E minha filha internada em São Paulo,
Eu estava em São Paulo, a mãe em São Paulo, despesa, meu filho também estava, então despesa com hospedagem, hotel, tudo aquilo, e dessa vez, assim, eu tive que pagar os exames, eu e a mãe, né, nós tivemos que pagar esses exames da nossa filha, para quando eu chegar aqui, eu entrar com ação, pedindo indenização com relação a esses danos materiais que a gente teve, né? Sendo que era um procedimento que era para ela ter dado entrada no hospital, ter feito urgência, todos os exames, né? Ela estava internada, entrou pela urgência, então não teria. Então esses 2 casos assim foram os mais frustrantes. Tem o caso do remédio de alto custo que ela toma, mas esse, de tanto apanhar, você já fala assim, eu já sei que vai negar, eu vou ter que judicializar isso daí, então eu já esperava a judicialização, então não foi tão frustrante, né? Mas é bem complicado com relação a isso, né? Eu imagino, você tá lá em São Paulo, né? Num momento assim, bem longe de casa e tudo, no momento que você mais precisa do seu plano, ele falha, né? Ele falha. É essa questão que eu falo, essa quebra de confiança, essa quebra do suporte, daquilo que você esperava naquele momento, isso é muito desgastante, sabe? Assim, para quem tem um plano de saúde, quem paga um plano de saúde, pagar plano de saúde não é barato. Não é barato, é sabe? Verdade. Assim, eu sei que poucas pessoas têm condição de ter um plano de saúde. E tá vindo um reajuste aí agora. Tá vindo um negócio bem pesado aí. E se a gente não tiver essa quando a gente não tem essa assistência na hora que precisa, isso machuca a gente bastante, né? Como as batalhas judiciais pessoais ajudaram você a compreender melhor as dificuldades dos pacientes e suas famílias no sistema de saúde brasileiro? Então, é o que eu coloquei aqui, né? Quando a gente passa por essas situações, né, onde a gente vê um filho da gente precisar de um medicamento, precisar de um exame, são várias ações aqui, depois eu vou até citar algumas só com relação à minha filha, assim, para você ter noção. Que a gente vê a luta, quem tem um tratamento longo, que vai precisar de vários procedimentos, vários exames, vários tipos de tratamento, de remédios, né? Você vê o tanto como é difícil essa luta, né? E assim, você fala, se eu que sou advogado, que conheço os direitos, né, meus direitos, os direitos da minha filha, os direitos com relação ao plano de saúde, já é desgastante, imagina aquela pessoa que que além de tudo aquilo que eu estou vivendo, ele ainda tem que ter ainda a buscar uma orientação jurídica, se inteirar, às vezes tem que estudar sobre aquela questão. Sim. Né? E então assim, o meu desafio é um pouquinho menor do que o deles, mas é menor. E o deles ainda é maior, porque eles têm o problema e ainda tem toda essa questão, às vezes despesa com advogado, né? E você tem ideia, porque eu tenho, né, nós temos vários pacientes no qual nós acompanhamos, e não é todo advogado que conhece. Entendeu? Então tem aquela dificuldade também de achar um profissional bom, que seja rápido, né, que conheça toda a legislação, enfim, entendeu? Então não é fácil, não. Quando eu comecei a advogar, a gente tinha uma dificuldade muito grande na questão das intimações e citações dos planos de saúde. Nesse ponto, a justiça avançou muito, né? Hoje você entra com ação, você tem um plantão judiciário que está ali à disposição para decidir. Quando sai a decisão do juiz até o plano ser intimado, o tempo hoje é muito rápido. Muito mais rápido, né? A tecnologia avançou. Na minha época, você tinha que passar um fax, esperar a confirmação do fax. E olha que eu falo que eu já peguei a época do fax, né? Tinha 20 anos atrás. Tem gente que nem isso não tinha. Né? Então, hoje você intima por e-mail, você intima via sistema eletrônico. Ele já né? Que já lá automaticamente, na hora que a né? pessoa, quando o plano recebe, o judiciário já toma ciência que recebeu, já consta para o advogado lá essa informação de que o plano já foi intimado. Facilita muito, né? Então, avançou muito. Mas a gente viveu, assim, uma época que era bem mais complicada do que é hoje, no intuito de conseguir uma liminar. Né? A justiça aqui é lenta ainda, doutor? Olha, quando é casos de liminares, o judiciário age rápido.
né? Hoje eu coloco assim, a gente entra com a ação aqui, a gente consegue uma decisão liminar do plano sem intimar, está cumprindo, e bora botar assim, entre às vezes no mesmo dia ou até no máximo, bora botar 3 dias depois, o plano já está intimado para cumprir aquela liminar. Quando a gente precisa de uma decisão de mérito, que não é um caso de liminar, por exemplo, um paciente que precisa fazer uma cirurgia que ela não é de urgência. Então a gente não vai conseguir uma liminar porque não tem esse requisito da urgência. Mas a gente precisa de uma sentença do juiz determinando que o plano cumpra aquela decisão. Então você tem que esperar aí todo o processo de conhecimento, os graus de recursos, tudo para, então assim, para depois disso tudo ela poder realizar. Aí nesses casos, sim, a justiça ainda é lenta, né? O juizado acaba sendo, quando é um procedimento de até 40 salários mínimos, você pode entrar no juizado e aí é bem mais rápido. Mas quando é algo de um valor mais alto, até você vencer tudo na justiça comum, demora bastante tempo para resolver essa situação. Você tem experiência com judicializar o Estado? Tem algumas ações de medicamentos para ser fornecidos pelo Estado, pela União ou pelo município, em determinados casos. Mas temos sim ações nesse sentido. E tem pacientes que ela queixa o seguinte, que a justiça libera, mas aí a demora é o Estado comprar, o governo, né, a prefeitura comprar, enfim, né? A briga, a demora às vezes é isso, né? O governo do Estado, o governo federal, acatar isso aí e pagar, ou se não, ou comprar esse medicamento ou liberar o valor. Quando você tem uma decisão liminar contra uma empresa, um plano de saúde, por exemplo, o plano de saúde ele visa ter lucro. Sim. Então ele não está disposto ali a pagar multas por não cumprimento de decisão, né? Então eles são mais ágeis, né? Eles são mais ágeis porque eles não querem tomar aquele prejuízo de ter que pagar aquela multa que o juiz fixou. Quando a gente lida com agentes públicos, com o Estado, né, não dói no bolso do servidor. Então, assim, tudo funciona de uma forma mais lenta, devagar. Então, até você conseguir intimar uma prefeitura, a prefeitura intimar o secretário determinar que seja fornecido aquele medicamento que chegue, pronto, ou então em determinado momento pare de fornecer, eles não têm uma preocupação tão grande com relação a isso, né? São insensíveis pra caramba eles, né? Nesse sentido, porque você tem ideia, o medicamento que eu utilizo, o SUS não disponibiliza, né? E é um medicamento de ponta, doutor, que é o que mantém o paciente em qualidade de vida, né? A lenalidomida. Tem outros, eu falo o próprio, o que eu tomo. Mas o que acontece? O paciente do SUS, ele é investigado, o médico investiga, faz uma triagem e tal, faz um acompanhamento, fala, vamos passar a tomar esse medicamento aqui que vai te dar qualidade de vida. Menos toxicidades, enfim. Mas eu não posso prescrever. Entendeu? Eu não posso prescrever porque eu só posso prescrever aquilo que é disponível no SUS. Entendeu? Entendi. Aí é o paciente pobre vai ter que procurar uma defensoria pública para conseguir. E nisso a gente tem visto muitos casos de que quando chega e sai o medicamento, às vezes o paciente já faleceu quando vem a receber esse medicamento. Entendeu? Então é uma realidade hoje isso. Infelizmente, eu falo assim, quase tudo, né, que vem do Estado a qualidade é muito ruim. São insensíveis, né? São muito sensíveis com relação a isso. Quais direitos dos pacientes você percebe que os planos de saúde mais desrespeitam? São vários. Tem as negativas, né? Negativas de exames, negativas de procedimentos, de fornecimento de medicamentos. Tem uma abusividade muito grande nos reajustes de preço, né, de um ano para o outro. Não só o reajuste anual, mas também o reajuste por mudança de faixa, né? Então, eles, quando o paciente começa a dar prejuízo, né, então aí eles apertam demais nesses reajustes. E aquilo que a gente comentou aqui, né, quando a pessoa não tem instrução, não tem conhecimento, não sabe que pode procurar um advogado, que pode conseguir decisões, pode depositar
em juízo um valor que seja coerente, né, com relação ao plano de saúde. Então, por isso que eu falo do seu canal, dessa oportunidade aqui de ser tão importante, porque esclarece a população, sim. né? Então, a gente fala assim, ó, quem tiver sentindo que o plano de saúde está reajustando abusivamente, que como é que eu fecho um plano de saúde que hoje eu posso pagar para minha família e quando chega no outro ano já não tem mais condição, ou 2 anos, 3 anos depois começa um reajuste. Procure um advogado, busque informação, procure a justiça, né, para poder se readequar a isso daí, porque isso é um direito seu. Deixa eu te perguntar, o paciente que dá prejuízo, né, para o plano, o reajuste dele, claro, ele é visado pelo plano. Né? O reajuste dele é diferente daquele que não tem doença nenhuma? Não deveria ser. Mas é? O que acontece é o seguinte, os planos de saúde, eles fazem contrato com a pessoa física e esse reajuste da pessoa física tem que ser, no máximo, o valor determinado pela ANS anual. Sim. Certo? Isso aí é uma questão. O que foi feito? Um mecanismo onde o plano de saúde fornece planos de saúde corporativos. Então, o plano de saúde é para uma empresa. Sim. E quando é para uma empresa, essa empresa coloca ali seus funcionários, sócios da empresa como beneficiários desse plano. Sim. Certo? E nessa cláusula, quando o plano de saúde faz o contrato com a empresa, ele coloca uma cláusula de sinistralidade. Então, ele diz assim, ó, se houver muito sinistro é quando precisa utilizar do plano de saúde, né? Ou qualquer seguro, né? Chama sinistro. Então, quando tem muito sinistro naquele plano, o reajuste vai ser de acordo com essa sinistralidade. Só que o que acontece é que o plano de saúde esquece que tem o contrato dele com a empresa, mas essa empresa tem os beneficiários, que são pessoas físicas que estão em tratamento, que precisam desse plano. Essa relação dos beneficiários com o plano de saúde, ela está baseada na defesa do consumidor. Entendeu? Então, o reajuste para essas pessoas não é de forma discriminada, né? Porque inviabiliza o plano. Então, o que é que os planos de saúde eles fazem? Quando ele verifica que aquele determinado grupo ali tem um alto índice, às vezes é um paciente só, que demanda muito e que o plano tem gasto muito, ele coloca um reajuste ali, às vezes eu já peguei casos até de quase 400%, 375%. Você está pagando ali quase 300 e poucos, R$400 de plano de saúde, no outro mês uma fatura de quase 1.600, baseado nessa sinistralidade. Quer dizer, inviabiliza o plano. Às vezes a pessoa nem tem aquele salário para pagar, né, o salário daquele valor para pagar o plano de saúde. Então, essas horas tem que se buscar, mesmo nesses casos, tem que buscar um advogado, a justiça, entendeu? Para que seja readequado isso dentro da normalidade. Outra coisa também com relação à sinistralidade é assim, a cláusula naquele contrato nunca ela é muito bem explícita. E quando o plano de saúde manda a informação de que o que vai haver esse reajuste, ele não apresenta assim, nenhum cálculo, nem por que chegou naquele valor, não explica isso, né? E por conta disso, a justiça, na maioria das vezes, ela decreta que aquela cláusula ali é nula e manda aplicar o índice da ANS. Entendi. Entendeu? Então, mesmo que você esteja no plano corporativo, se houver um abuso por parte da empresa, você tem essa condição de buscar a justiça e conseguir que seu reajuste seja pela ANS e não da forma que o plano de saúde quer. Entendi. Como foi sua experiência ao lidar com negativas do plano de saúde para exames, medicamentos ou tratamentos essenciais? Então, olha só, eu vou falar, eu falei um pouco de minha filha, mas eu vou falar também muito de pacientes e até um caso meu mesmo próprio. O plano de saúde, no meu caso específico, eu precisei fazer uma cirurgia. O plano de saúde autorizou a cirurgia, quer dizer, então ele reconheceu que eu precisava fazer a cirurgia, mas não autorizou o material para realizar a cirurgia. E esse caso meu que eu estou te falando, eu já tive de vários pacientes que, por exemplo, precisa fazer uma cirurgia de coluna, mas não libera
o material para fazer essa cirurgia. Precisa fazer uma cirurgia bariátrica, mas não libera o material da cirurgia. Quer dizer, então, há um reconhecimento do plano da necessidade, mas ele mesmo não providencia os meios. E aí precisa, já tive paciente de estar internado para realizar uma cirurgia, e a família me procurava e falou, meu marido, meu filho está lá no hospital para realizar uma cirurgia agora, precisa, o plano autorizou a cirurgia, mas o médico disse que o material não foi autorizado. Aí a gente tem que entrar com ação judicial, o juiz dá uma liminar, intimar o plano para o plano fornecer o material para aquela cirurgia. Chega uma sexta-feira, é urgente ali, como é que você faz com esse tempo? Ele já libera tudo assim rapidinho? A justiça, no final de semana, por exemplo? A justiça hoje ela tem um mecanismo do plantão judiciário. Então, tipo assim, se eu for entrar com a ação, hoje é sexta-feira, né? Também agora nessas festas, fim de ano, festividade. Então, quando é uma questão de urgência, você pode dar entrada com a ação pelo plantão judiciário, né? Hoje tudo é online, graças a Deus. Então você entra, você distribui o processo de forma eletrônica e ela já cai no plantão do tribunal, que geralmente fica em Salvador. Ele designa alguns juízes para que fique de plantão. O juiz analisa o caso, dá a liminar, determina a intimação do plano. É bom o pessoal saber disso. Saber que não precisa esperar um dia útil ou um momento, dá para poder fazer. Então, o paciente que está no hospital e ele é recusado por um atendimento do plano. Então pode te chamar, que você vai lá e já entra rapidinho para agilizar lá o atendimento. Pode ser o dia que for, a hora que for. A hora que for. Esses dias mesmo a família me procurou, um senhor de idade, mais de 90 anos, estava internado no hospital aqui em Conquista. Não, internado não. Entrou no pronto-socorro e o caso dele era de ir para UTI. Sim. E o plano de saúde negou o acesso dele para UTI, num caso de emergência, alegando que no plano dele ainda não havia carência. Isso era em torno de umas 9 da noite, né? 21 horas. A família me ligou, pediu a documentação que precisava, me mandaram a documentação. Graças a Deus o WhatsApp, tudo facilita muito. Tudo fácil, né? Eu distribuí a ação. Quando foi às 5 da manhã, o plano já tinha sido intimado e ele já estava indo, às 5 da manhã ele já estava indo para a UTI. Então, não precisa você hoje esperar, né, um dia útil, né, não, feriado, madrugada, sendo uma questão de urgência, uma questão que é do plantão, consegue. Se for uma liminar, por exemplo, para o fornecimento de um medicamento, talvez o plantão entenda que aquilo ali não é tão urgente para que seja decidido no plantão. Mas, geralmente, quando é questão de saúde, eles acatam e decidem na hora. Deixa eu te perguntar também. Isso pode ser em qualquer lugar do Brasil e te chamar? Ou você é exclusivo aqui, por exemplo, você só atende aqui, por exemplo, um paciente lá do Paraná, aí quer contratar você, fala, você atende assim também, mesmo estando de outro estado? Isso eu vou dar um conselho para as pessoas, né? Que eu falo bem assim, a gente não pode visar só a questão financeira, né? Por exemplo, toda justiça tem os seus meios, seus procedimentos, né? Então, por exemplo, aqui na Bahia, o juizado funciona no sistema Projude, a justiça comum já é um sistema que chama PJE. Na Justiça do Trabalho é um PJE, mas é um PJE diferente. Sim. Então, assim, até o PJE do primeiro grau e do segundo grau é diferente. Então, assim, como eu sou daqui da Bahia, a maioria dos meus pacientes são daqui da Bahia, a gente consegue, você está mais familiarizado com aquele tipo de procedimento. Entendi. Por exemplo, essa ação que eu relatei para vocês, que eu estava em São Paulo e que eu precisava de uns procedimentos e que eu resolvi pagar para eu não vir, para não fazer, porque eu ia enfrentar uma dificuldade lá no estado de São Paulo, porque eu não sou atuante no estado de São Paulo. Então, assim, quando é uma questão de urgência, o paciente já está naquele determinado local, né, eu aconselho que procure um advogado especialista na área, né, e que naquele local, a não ser que, lógico, exista um escritório de advocacia que tem em várias cidades do país, várias capitais, e que aquele escritório já tem aquele advogado que milita naquele local. Se não for uma questão de tanta urgência, uma questão urgente, mas não tanta, aí sim, pode procurar, a gente dá entrada. Então fica certo o seguinte, urgência para hoje e amanhã não. É melhor você procurar lá da região. Você está lá em São Paulo. Mas se você entrar com uma liminar, pode te chamar. Eu já tive clientes
que são meus clientes há muitos anos, de estar, por exemplo, em São Paulo, precisar de uma questão de urgência, me ligar e eu indicar um colega lá de São Paulo, falar assim, faça por aí, né, porque vai ser mais rápido para vocês, né? Para você que é daqui de Conquista ou da Bahia, eu vou deixar o link dele, o perfil dele, tá? Tudo lá no Instagram, no YouTube e também no Spotify, tá? Doutor, que estratégia você recomenda para famílias que enfrentam dificuldades semelhantes ao buscar cobertura de plano de saúde? A primeira coisa que uma família que está lidando com a saúde, principalmente com um plano de saúde, assim, eu falo assim, a primeira coisa, quando a gente vai entrar com ação, a gente precisa de documento. Né? Então, assim, documente tudo. Se você fez um requerimento para um plano de saúde, tem ali um protocolo, guarde. Se o médico te der um relatório de uma solicitação, de um exame, de um procedimento, antes de você entregar ali no plano de saúde, tire uma cópia, guarde, tire uma foto. Hoje tem celular que facilita, né? Se o plano de saúde só te der uma resposta pessoalmente, grave, né? Essa conversa com o plano de saúde. Então, assim, porque a gente precisa estar documentado. Uma decisão liminar, que é uma decisão antes daquela decisão final do processo, o juiz ele analisa 2 requisitos, né? O fumus boni iuris e o periculum in mora. A fumaça do bom direito e o perigo da demora. Sim. Então, a fumaça do bom direito é o quê? Primeiro, o juiz, quando ele pega um processo e que ele precisa dar uma liminar, quando ele lê aquele caso, ele tem que ver a plausibilidade daquele. Então, olha, a pessoa tem plano de saúde? Tem a foto da carteirinha aqui? Tem um boleto, o plano de saúde está em dia, está pago? Está aqui. Tem um relatório do médico dizendo que ele precisa desse procedimento, né? Esse procedimento precisa? Tem. Nesse relatório do médico, informa que esse procedimento tem que ser feito agora, com urgência. Tem. Então, o juiz vai analisando esses critérios para ele poder dar uma decisão. Então, a gente precisa estar bem documentado. E eu falo bem assim, a gente que atua nessa área, eu falo bem assim, a gente tem que dar um tiro certeiro. Sim. Então, eu não posso fazer um requerimento para o juiz faltando documentos. Para que o juiz fale, eu não verifiquei aqui que existe a plausibilidade, o relatório aqui está dizendo que não fala nada se é uma questão urgente ou não, e devolver. Então, assim, às vezes a gente é meio chato, né? Os advogados, assim, nós somos meio chatos, assim, de falar assim, olha, volte lá no seu médico, peça para ele refazer o relatório, colocar que é uma questão de urgência que ele esqueceu de colocar aqui, ou a letra do médico aqui não está dando para entender. Quando eu não conseguir compreender, o juiz também não vai conseguir compreender. Né? E eu acho que essa parceria do médico, médico, paciente, advogado, tem que ser muito bem ligado. Assim, um relatório tem que ser um relatório bem feito, relatar qual é a doença que a pessoa tem, qual é o problema, relatar por que ele está indicando aquele remédio, aquele tratamento, por que ele precisa daquele exame, por que tem que ser feito logo, qual é o risco que o paciente tem. Né? Tem hora que a gente pega assim, relatórios médicos que a gente fica assim, orgulhoso, né? Assim, de estar muito bem explicado do que o paciente tem, o que ele precisa, qual é o risco. Se ele não fizer essa cirurgia agora, tem risco de morte. Entendeu? Assim, o médico colocar a realidade. Né? Tá pedindo nada mais, não é para inventar, acrescentar, mas colocar o que é, para que quando o juiz lê, né, ele fala assim, poxa, se o médico está dizendo isso, não sou eu que vou dizer o contrário. Né? É isso que eu falo, entendeu? Você acredita que o aumento da judicialização da saúde no Brasil reflete a falta de regulamentação desse caso por parte dos planos? Eu gosto muito de citar isso aqui. Nós temos a agência reguladora, né, a ANS, sim, e parece que tudo que tem uma agência reguladora não funciona tão bem. Né? Então, você olha assim, telefonia... É verdade. Não, você pode olhar. Tudo que parece que colocou a mão do Estado e pronto. Eu vou contar um caso aqui que eu acho que vai refletir bem isso. Eu tenho um cliente que ele tinha um plano de saúde da CAMED. A CAMED era um plano de saúde que começou dos funcionários do Banco do Nordeste. Era um plano muito bom. Ainda existe, né? É um plano muito bom. Assim, mesmo nível de Bradesco, Cassi, nesse mesmo nível. E a CAMED liberou
que pessoas que não fossem servidores do Banco do Nordeste, nem fossem filhos, né, de funcionários que pudessem ter dependentes, que pudessem ter o plano. Sim. E esse cliente meu, como ele sabia que era um plano bom, ele fez esse plano para ele, para a família dele, para todo isso. Chegou um determinado momento que a Camed falou assim, percebeu que esse plano de saúde não era bom. Que o bom era quando estava só com os funcionários, porque por mais que o plano, bora botar que não fosse bem rentável, mas estava dando assistência para os próprios funcionários do Banco do Nordeste. O que eles fizeram? Eles venderam a carteira de todos os clientes que não eram servidores nem dependentes para a Unimed Norte-Nordeste. Deram entrada nessa solicitação de autorização de venda para a ANS e a ANS autorizou a venda para o Norte-Nordeste. Esse cliente meu, ele tinha um filho que tinha um problema de saúde, ele também passava por um problema de saúde e dependia muito desse plano de saúde. E a partir do momento que ele recebeu a notícia que agora ele era cliente da Unimed Norte-Nordeste, ele não conseguia mais fazer nada. Nenhum procedimento, nada. O tratamento da esposa dele parou, tudo parou. E aí eu entrei com ação na justiça explicando que o que foi feito com ele foi uma atrocidade. Ele tinha um plano de saúde que era muito bom, foi vendido para um plano de saúde que não prestava. Esse plano de saúde hoje está inclusive em recuperação judicial. Né? Então, quer dizer, foi vendido para um plano de saúde que não tinha condição de cuidar daqueles pacientes e ele que tinha uma segurança de um determinado mandamento, não. Pois essa ação a gente não prosperou. Perdemos o primeiro grau, o segundo grau, essa ação a gente foi até o STF e decisão até de relatoria de Lewandowski, ele diz que se a ANS autorizou essa venda, a venda era legal e que deveria ser dessa forma mesmo. Então, quer dizer, a agência que deveria proteger o consumidor, nesse caso, assim, bora botar assim, prejudicou todos aqueles que foram migrados para esse plano de saúde. Entendeu? Então, tem essas questões que são muito frustrantes para a gente, né? Quando a gente depara com essa situação, ainda com o aval da agência reguladora e, consequentemente, com a justiça. Você quer ver uma coisa que está frustrante hoje? Nós estamos com pacientes que estão no tratamento do mieloma múltiplo, funcionário do Estado, que era do plano SERV, e está tratando pelo SUS. Absurdo. Está tratando pelo SUS porque e está dando muito mais rápido. Está tranquilo, já fez transplante e tudo, e tem um plano e paga o plano SERV, mas fez todo o tratamento pelo SUS. Agora, respondendo sua pergunta, então eu falo assim, se a gente tivesse uma agência regulamentadora que estabelecesse multas pesadas para toda vez que um plano negasse um exame que deveria ser feito, cumprir isso, assim. E com relação a... Isso também poderia ser feito através de legislação. E com relação ao judiciário, uma coisa que pesa muito, eu falo assim, o dano moral. O dano moral, ele tem duas funções. Uma é ressarcir a pessoa pelo dano moral que ele teve. E a outra função, que eu falo que é a mais importante, é de impedir que a empresa continue fazendo aquilo. Né? Para você ter ideia, na ação que eu entrei pedindo o medicamento para minha filha, né? Que é um medicamento que a caixa custa R$5.000 e quando ela estava tomando 3 comprimidos, não dava nem para 5 dias uma caixa. A condenação de danos morais foi R$3.000. Então, assim, qual é o plano? Qual é o poder de coerção, de falar assim, não, você está aqui agora sendo coagido a cumprir, porque senão você pode ter que pagar um dano moral. Não, o plano de saúde amanhã eu falo, nego de novo, vou negar quantas vezes for necessário, entendeu? Porque não representa. Você faz isso porque ela tem segurança. Né? Por exemplo, você vai em países como os Estados Unidos, situações dessas, você tem indenizações de, às vezes, até de milhões de dólares para que um plano de saúde não faça isso com os pacientes, entendeu? Por causa do caráter punitivo. Entendi. Inclusive, até quando você lê as decisões, a decisão fala assim,
tendo em vista que não foi fornecido, atendendo ao caráter punitivo, tal. Aí você vai lendo, você chega até a achar que vai vir Então, eu condeno em pagar danos morais de R$3.000, entendeu? Isso aí para o plano ainda recorrer, ir para outra instância, dizendo que ainda o valor está alto, entendeu? Entendi. Então, não tem. Se houvesse uma punição maior, a gente não estaria assim. Né? Então, acho que as mudanças com relação à legislação, regulamentação, teriam que ser nesse sentido, de punição. A gente estava até falando de uma pergunta até baseada nisso aí. Durante os processos contra o plano de saúde, houve algum caso emblemático que ilustre a luta dos pacientes contra negativas injustas? Esse aí foi um caso, né? Pois é. Entendeu? Então, assim, tem hora que tem uma negativa injusta e mesmo assim, eu falo bem assim, graças entre aspas, né? Há uma agência regulamentadora, né, que protege o plano em vez de estar punindo, né? Qual a importância da atuação jurídica em casos de urgência como tratamento que pode comprometer a vida do paciente? Pois, uma coisa até que eu falo bem assim, ruim com o plano sem... ruim com ele, pior sem ele, né? Ruim com o plano de saúde, pior sem ele. Isso. Então, eu falo assim, quando você tem um plano de saúde, você tem esse remédio de, na hora que você tem essa negativa, que você se vê acuado no tratamento do filho, de procurar um advogado, procurar a justiça, ver valer seu direito. Então, a atuação jurídica, ela nesse sentido de poder realmente, por exemplo, como eu falei, aquele caso aqui do senhor que deu entrada na emergência e não conseguia ir para o UTI. Então, tipo assim, aquele pessoal ali, por ter um plano de saúde, que era extremamente caro, porque ele era idoso, né, tinha esse meio, né, esse recurso. E quando não tem, né, quando a pessoa nem tem a informação de que, por mais que, por exemplo, a gente poderia entrar até com ação com o Estado, contra o Estado, a União, pode entrar, né, com ação contra o Estado, a União, para que forneça a prestação de serviço, a pessoa ali, às vezes, ela não tem esse conhecimento. Ela sente assim, não, se eu não posso, eu não posso. Entendeu? Assim, ele acha que é daquela forma mesmo. Entendi. Oh, meu Deus, como é complicado, não é? Meu Deus do céu. Como é que você avalia o equilíbrio entre os direitos do paciente e os interesses financeiros das operadoras de plano de saúde? Certo. Uma operadora de plano de saúde é uma empresa, né? Toda empresa, ela, lógico, visa lucro, né? A gente não pode condenar um plano de saúde por querer ter lucro, né? O que acontece é que, assim, quando você vai fazer um contrato com um plano de saúde, contratar um plano de saúde, ele faz toda uma análise de risco. Então, ele verifica, né? Aquela família, um pai, a mãe, 2 filhos, a idade tal, um está acima do peso, outro não está, outro tem uma doença, já teve uma doença e tal, outro não teve, faz toda aquela análise e ele estabelece um preço. Entendeu? Esse preço, ele é feito com um algoritmo em que ele está analisando ali ao mesmo tempo aquela família, mas analisando todas as famílias que estão contratadas. Então, assim, todo o seguro, ele ganha dinheiro como? Ele faz o seguro do seu carro, que houve um sinistro e perda total e ele vai ter que lhe dar um dinheiro de um carro novamente, mas ao mesmo tempo ele fez de 5 mil, 6 mil carros e que não teve nenhum sinistro e naquele ali ele obteve. O plano de saúde é a mesma coisa, né? Então, assim, a partir do momento que ele tem ali aquela pessoa, aquele núcleo ali que tem uma pessoa, ele tem vários outros. Então, assim, se o plano de saúde ele não consegue ter lucro, ele não consegue se manter, por pura falta de competência dele mesmo na hora de estabelecer o preço. Quem tem um know-how para estabelecer o preço é o plano de saúde. Então, a partir do momento que eu contratei, né, a gente agora tem que seguir as regras, a regra de defesa do consumidor, o plano de saúde vai ter que assumir aquilo ali, né, porque não é o consumidor que tem
uma necessidade que usa mais o plano, que ele tem que ser descartado. Sim. Não, ele fez, ele está precisando, ele vai usar. E o preço é ele que fez, né? Quem estabeleceu o plano, o preço é o plano. Quem conhece os riscos, quem faz toda essa análise é o plano. Então, ele tem que sustentar aquilo ali. Existe um dilema ético no fato de que algumas famílias só conseguem acesso à saúde pela via judicial? Com certeza, né? Porque aquilo que eu coloquei aqui, se a gente fecha um plano de saúde, se ele que teria que me dar uma segurança, se eu estou confiando que olha, se amanhã eu tiver um problema de saúde, eu posso precisar de um UTI, eu estou pagando para que o plano de saúde, para que quando aconteça aquilo ali, então a partir do momento que o plano de saúde me nega o direito, isso aí fere a boa-fé, o princípio da boa-fé. Né? Então, assim, ela jogou no lixo todo aquele contrato, toda aquela perspectiva que eu tinha com relação ao plano de saúde. E, infelizmente, isso ocorre no dia a dia de uma forma, assim... vergonhosa. Vergonhosa, sabe? Assim, o termo é esse mesmo, vergonhosa. Em sua opinião, eu estou adiantando aqui, porque o tempo, você vê que o papo, né? O papo fica legal e o tempo fica muito curto, né? Em sua opinião, quais mudanças legislativas seriam essenciais para evitar que outros pais enfrentam as mesmas dificuldades que você enfrentou? Eu acredito isso, é estabelecer punições para planos de saúde que não respondem, que negam aquilo que tem direito, que passa do prazo estabelecido. O prazo já é muito longo. Você esperar 21 dias úteis para saber se você pode fazer um exame ou não. Né? Então, assim, os prazos já são longos. Então, é estabelecer multas e talvez até uma fixação por meio de legislação de quanto que seria, por exemplo, a negativa de uma cirurgia. O dano moral é R$50 mil. Negativa estabelecer um valor, né, para a fixação dos danos morais, para que não fique assim, um juiz que condena 1.500, outro que condena 10, 15, né, e sem analisar todos esses critérios. Manter um padrão, né? Manter um padrão alto, né, um padrão de punição, para que o plano não repita aquilo ali. A pior dor é a do bolso, né? Exatamente. A empresa, então. Como as inovações tecnológicas, como a telemedicina, podem impactar a relação entre pacientes e plano de saúde? Eu acho que, por exemplo, com a pandemia modernizou muito, né? Hoje nós temos audiências online. Eu mesmo hoje quase que eu não viajo, eu viajava muito para poder fazer audiência numa cidade em outra. Graças a Deus isso permitiu. E eu vejo com muitos bons olhos essa possibilidade. Hoje minha filha é atendida por um médico em São Paulo, né? Então, assim, a gente entra na consulta online, ele analisa ali todos os documentos. Recentemente eu precisei passar por um médico também. Na carteira da Sul América tem vários médicos que atendem online. Então, passei pelo médico online, não precisei sair do meu escritório, não precisei ficar esperando em sala de recepção de consultório. Naquele mesmo momento ali, ele já mandou todos a prescrição do remédio, o exame que eu precisei fazer, ele pediu tudo online e fluiu, né? É muito prático. Eu vejo com bons olhos. Eu sei que as determinadas, por exemplo, no ramo da cardiologia, que você precisa fazer toda uma análise clínica, auscultar o paciente, né? Então, em determinados casos não dá, mas boa parte dos casos dá para poder fazer. Os pacientes que nós acompanhamos, só precisa só dos exames de laboratório, não precisa nem ver o paciente. Então, nós temos alguns médicos que, o hematologista é uma especialidade que está carente no Brasil. Existe poucos hematologistas no Brasil, principalmente no norte. Então, muitos pacientes que é acompanhado pela gente é atendido pela telemedicina pelo hematologista. O hematologista só você pedir os exames de laboratório, pronto, ali já vê a situação total do paciente, né? E ali ele recebe o diagnóstico e o tratamento. É uma benção essa telemedicina. Com certeza. Principalmente pela carência do hematologista, né? Nessas regiões aí. A gente nem pode falar muito assim de por que não veio, porque a gente dependia de uma tecnologia. Sim. Hoje, graças a Deus, todo mundo tem um celular, todo mundo tem internet, um acesso à internet fácil em vários locais, mesmo que você não tenha condição de ter uma, mas você pode chegar ali em determinado lugar e que tem internet. Esse escritório hoje é o celular ali, né? Exato. Você viu quando eu cheguei, eu estava pagando boleto. Então, é isso que eu ali e tal. Mas eu vejo com muitos bons olhos isso.
Né? O médico tem que ter esse critério da responsabilidade de falar assim, não, ó, esse caso seu, você precisa fazer um exame clínico, procure um médico aí na sua cidade. Igual falei, procure um advogado aí na sua cidade. Entre por aí, mas... Né? É bem-vindo, né, a telemedicina. O que você diria para famílias que estão começando a lutar por seus direitos contra o plano de saúde? Se for um tratamento longo, eu diria assim, ó, vai ser uma luta árdua, entendeu? E aí aquelas mesmas recomendações que eu já passei aqui, documente-se, entre em contato com o seu médico, peça para ele os documentos bem redigidos, né? Então, é essa questão de se documentar. Qualquer dúvida, procure um advogado. Não deixe o quadro agravar para você procurar o advogado já naquele momento, assim... Triste, né? O paciente, ele tem que lembrar que quando ele leva uma demanda para o advogado, o advogado não vai fritar um pastel. Ele tem que pegar aquela documentação, ele tem que redigir uma petição inicial, ele tem que relatar, ele tem que primeiro compreender o caso do paciente, tem que redigir aquilo ali, ele tem que conferir toda a documentação para poder dar entrada. Então, assim, não é um trabalho de minutos, é um trabalho que demanda um tempo. Lógico que quando a gente vai fazendo muito e vai tendo mais praticidade, isso vai se tornando mais fácil, né? Mas tem esse tempo. Né? E cada caso é um caso, não existe dois casos iguais. Né? Então, assim, não deixe para procurar o advogado já naquele momento ali que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Né? Assim, então, o quanto antes, se surgir uma dúvida, se precisar, se você estiver imaginando, isso aqui o plano pode negar, já procura um advogado, pede para ele verificar a documentação, como é que você vai fazer esse requerimento, estou precisando fazer um requerimento do plano de saúde, como é que eu faço? Você já fazer o requerimento embasado para na hora que vir a resposta você já está bem fundamentado para depois levar isso para o judiciário. Às vezes até evita de ir para o judiciário pela forma que foi feita, entendeu? Qual foi o momento mais desafiador ao lidar com o plano de saúde e como você conseguiu superar? Mas é sempre assim, quando envolve um filho, né, como coloca assim, quando você envolve a questão, todos os momentos com relação à minha filha são desafiadores, né, como eu coloquei aqui, né, minha filha para nascer eu precisei, meus 2 filhos, né, precisei entrar com plano de saúde, eu já precisei, agora só esse ano eu precisei entrar com ação, porque minha filha precisou de fazer um teste genético completo, chama exoma, o plano negou, eu tive que entrar com ação. O medicamento que minha filha está tomando, que é o Trombopag, a gente precisou entrar com ação judicial. Tem consultas que a gente não tem rede referenciada, não tem, quando você chega numa área que não tem especialista na cidade. Então você precisa fazer uma consulta, o plano de saúde não tem, às vezes você tem que fazer um pedido de reembolso integral, pagar aquela consulta, pedir o reembolso. Então, assim, são muitas demandas, medicamento dela internado não fornecer, tratamentos, exames que ela precisava fazer, não conseguir. Então, assim, a gente acaba o tempo todo tendo que estar recorrendo ao judiciário para conseguir as coisas. Então, assim, se assim acontece comigo, acontece com a maioria das pessoas, entendeu? O plano que eu tenho de saúde, que minha filha tem, é dos mais conceituados do Brasil e a gente passa por isso. Imagine os outros planos que não são tão conceituados, que não tem uma carteira de cliente tão grande, que não tem... Então, são muitos desafios com relação a isso. Eu vejo isso todo dia. Todo dia. Né? Mais ainda o paciente mais carente, né? Com o SUS. Isso. E eu me coloco aqui à disposição, o meu escritório, para auxiliar essas pessoas. Eu agradeço muito, né? E a gente está aqui numa missão, né? A gente está aqui para ajudar, para colaborar e para orientar. Doutor, eu agradeço muito a sua presença aqui. Foi uma aula, né? Infelizmente ficou uma porrada de perguntas aqui para fazer por conta do tempo, mas a gente vai voltar numa outra oportunidade para falar de outros assuntos, né? Ampliar mais esse tema que é muito interessante, muito importante. Eu quero aqui encerrar mais um ano de trabalho e dedicação. Queremos expressar nossa profunda gratidão a todos os participantes que enriqueceram nossos podcasts em 2024.
Suas contribuições foram essenciais para informar, acolher e fortalecer nossa comunidade. Agradecemos especialmente aos pacientes, cuidadores, profissionais de saúde, especialistas que compartilharam suas histórias, conhecimentos e experiências conosco. Juntos construímos um espaço de aprendizado, apoio mútuo e esperança. Para nossos queridos pacientes oncológicos e suas famílias, reafirmamos nosso compromisso de caminhar ao lado de vocês, lutando por mais visibilidade, acesso a tratamentos e qualidade de vida. Que 2025 traga renovação, avanços e dias mais leves para todos nós. Seguimos unidos, pois juntos somos mais fortes. Que em 2025 a esperança continue sendo nosso guia e a força coletiva nosso maior triunfo. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço muito Feliz pela ano oportunidade. novo, muita saúde lá para sua filha, que você judicialize menos. Se Deus durante esse quiser, ano. eu estou muito confiante com essa medicação que ela está tomando agora, que já tem dado bom resultado, que a gente vai ter um novo tempo agora. Se Deus quiser. Fé em Deus. Um grande abraço. Um abraço. Até o ano que vem, se Deus quiser. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.